pós-pandemia, né? Ou seja, algo que a pandemia trouxe. O mundo ficou mais digital, as pessoas foram home office, né? E a gente precisou se adaptar muito rápido a esse novo cenário, essa nova mudança, né? Antes da pandemia, eu tinha um espaço físico, eu tinha lá os meus colaboradores, as pessoas que trabalhavam comigo, né? E era tudo muito no rosto a rosto, ou seja, na cara a cara. A gente ia visitar as empresas e isso acabou, né? Assim, do nada, isso diminuiu drasticamente. Pós-pandemia, a gente precisou se adaptar a isso. E com isso veio um pouco da solidão mesmo, porque o empreendedor e o pequeno empresário, ele já tende a ser sozinho em muitas decisões que ele precisa tomar. Às vezes, são decisões que ele precisa tomar, e se ele tivesse alguém ou pessoas, né, uma rede, pessoas que, de repente, já passaram pelo que a gente passou, e pudessem dar um norte, de repente atalhar algum caminho que alguém já experienciou e já viveu em outro momento que possa nos auxiliar. E com o digital é muito difícil você fazer essa conexão com as pessoas, né? Eu utilizo bastante o LinkedIn, por exemplo, até eu consigo, às vezes, me conectar com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, é uma rede, às vezes, um pouco fria, vazia, sabe? Que você não consegue entender, porque eu sempre fui daquela filosofia que negócios são feitos por pessoas. Por mais que é um CNPJ lá do outro lado, o meu cliente, mas é uma pessoa que está assinando o CNPJ, uma pessoa que tem desafios, uma pessoa que tem aí os seus momentos, uma pessoa que tem dor, tem necessidades e tudo mais. E se a gente puder cada vez estreitar mais esse relacionamento, é melhor, né? Porque hoje eu levo uma solução para o meu cliente, né? E só que essa solução que eu levo não é uma solução que, tá bom, é isso aqui, acabou. Não, eu quero entender o que ele precisa, onde ele quer chegar, né? E muitas vezes no online, assim, a gente não consegue captar essa sensibilidade, né? A gente tem um certo grau de dificuldade em fazer isso. É claro que hoje eu trabalho com empresas de outros lugares, isso facilita. Por um lado, é muito bom. Hoje eu posso atender São Paulo, posso atender Minas, né? Hoje eu tenho clientes de Minas, tenho clientes de São Paulo, tenho clientes lá de Pernambuco, por exemplo. E isso, sim, isso é legal porque a gente consegue aí aumentar, ampliar a nossa rede. Mas, ao mesmo tempo, se perde um pouco da sensibilidade, sabe? Quando você não consegue ter esse contato mais aflorado com o teu cliente, não só com o cliente, com fornecedores, outras pessoas. Então, cada vez mais que a gente puder estar estreitando isso, entendendo as necessidades, entendendo como a gente pode ajudar, porque às vezes a pessoa só quer realmente trocar uma ideia, falar alguma coisa, né, pedir uma opinião. Então, eu acho importante isso. Então, por isso que eu gosto muito desses momentos que a gente está tendo aqui hoje, para a gente se conhecer, a gente trocar experiências. De repente, algo que eu possa ajudar ou ser ajudada em algum desafio que eu tenho aqui no meu negócio. E isso é importante, porque a gente que é empreendedor, a gente que toca negócio, né, pelo menos é o meu caso, né? Sou empreendedora, toco negócio, tenho funcionários, tenho uma equipe. Às vezes, muitas vezes, eu me sinto sozinha. Eu não tenho com quem trocar as ideias, não tenho com quem dizer assim, cara, será que é por aqui o caminho? Eu vou pelo meu conhecimento, né? Ou seja, pela minha intuição, muitas vezes, de ir por aqui, por ali. Mas se a gente puder ter um grupo, ter mulheres que se ajudam, que somem uma com a outra, é muito mais do que fazer negócio, sabe? É muito mais do que isso. E isso eu gosto bastante. Por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Essa é a minha visão. Acho que está mutado o microfone de vocês. Pronto. Estava no Oi. mudo, agora foi. Você trouxe uma fala muito importante, né? Você falou de muitas coisas, tanto das vantagens, né, do mundo digital, que é essa ampliação, né, que permite que a gente possa estar falando e ofertando para pessoas do mundo inteiro, né? Não é nem só de outros estados do Brasil, mas do mundo inteiro, mas também
Mas também a dificuldade, né, que a gente também sente, que é essa relação, né? Ela é uma relação muito comercial, mas nem sempre a gente consegue ter uma conexão de fato verdadeira, né? Assim, de pessoa para pessoa, né? É uma coisa meio que impessoal, vamos dizer assim, né? Um pouco impessoal essa relação, né? É isso aí mesmo. A Thaís brincou e falou assim, ela é das nossas, porque usou a palavra intuição, a gente usa muito dentro das nossas trocas, né, essas palavras, né, porque eu sou psicóloga, a Tereza é psicóloga, a Thaís é da área de marketing, área de comunicação. Bacana. Aí acho que a Cris pode falar um pouco também da área. Na verdade, eu iniciei. Espera aí, vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Tá bem baixinho, mas dá para ouvir. Então, eu vou trazer para cá. Tá bom. Então, eu iniciei em 2020, né? Começando aí pelo curso de coaching. Depois eu fui fazer outros cursos para me desenvolver, né? Porque a Thaís bem sabe que eu tenho uma certa dificuldade de falar em público. E estou me desenvolvendo a cada dia mais e mais. Mas sempre, né, olhando aí as minhas limitações, as minhas dificuldades, e buscando cursos para agregar. E no ano passado, eu resolvi mudar completamente, porque eu estava falando para ela que eu estava focando na parte de mentoria para mulheres, né, que tivessem dificuldade, problemas com autoestima. Só que eu estava comentando exatamente isso há pouco, que isso não vende. Então, eu decidi fazer outro curso para seguir outro caminho. Então, no ano passado, eu iniciei o curso de mapeamento de perfil comportamental. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é o famoso DISC. Poder apresentar e não ficar só também no mundo de pessoas físicas, né? E também para a área, para o corporativo, né? Então, acho que isso vai ampliar mais o leque para mim. E com isso, eu estou terminando agora o curso MEI, fazendo conclusão, né? Trabalho de conclusão de curso. E é esse caminho que eu quero seguir. Eu fui convidada também para participar de um projeto em escolas da rede pública, ou seja, a gente faz workshop, né, para os adolescentes, para eles identificarem o perfil deles, para pelo menos mapear isso e para eles entenderem um pouco o seu perfil comportamental para seguir uma carreira de acordo com aquele perfil que foi identificado. E isso tem sido bem legal. Para mim foi uma surpresa, eu me identifiquei bastante e estou me desenvolvendo também, né, ao mesmo tempo, praticando ali essa desenvoltura na sala de aula, fazendo a apresentação, o workshop com eles. E isso foi muito legal. Então, eu estou sempre nesse caminho, né? Vendo o que falta, a necessidade minha como pessoa, me desenvolvendo como pessoa, para também atuar. Então, é esse caminho, né? A gente está sempre buscando aí o que nos falta para poder agregar. Então, não sei se ela vai ouvir a pergunta. Você está ouvindo? A gente vai virar aqui. Não, é que eu quero fazer uma pergunta para ela. Mas você, Cris, você estava investindo no digital com aquela outra pegada de autoestima. E aí você sentiu uma angústia, por quê? Porque você estava trabalhando e não estava vendo retorno, que é a mesma coisa que a gente está falando. É desse pontinho aí que te fez movimentar e mudar. Exatamente. Né? Mas não quer dizer... E ela está mudando até uma linha mais presencial, né? Porque o trabalho que está fazendo... Exatamente. E o que acontece? A questão continua. Né? A dificuldade vai existir sempre, né? Mas dificuldades continuando no digital, com certeza. Mas aí a minha intenção é buscar outros caminhos
que é o corporativo. Então, eu também vou pular, por exemplo, para o LinkedIn, que é uma plataforma mais corporativa. Então, eu vou trabalhar com esses dois nichos para não ficar só na pessoa física, entende? E também, como eu gostei muito de trabalhar com workshop, eu também fui convidada por um amigo meu que está abrindo coworking, então a gente está trabalhando essa questão também de ter workshop lá no coworking dele. Legal. E lá no Grajaú. E aí, então assim, eu pude perceber também nesse pouco tempo de que, como eu sou uma pessoa mais sinestésica, eu gosto dessa coisa e eu também tenho um perfil que gosta de pessoas, né? Que tem foco em pessoas. Então, eu gosto dessa interação. Por isso, eu estou aqui também presencialmente. Eu poderia estar aí com vocês, mas eu fiz questão de vir, porque eu gosto desse contato físico. Né? Eu vejo muito o teu público como sendo gestores de RH, tá? Por que eu digo isso, tá? Porque os gestores de RH, aqueles gestores das empresas que fazem a seleção de pessoas, eles não têm o conhecimento que você tem, tá? Nessa ferramenta de comportamental para selecionar os melhores colaboradores. Então, às vezes, falta para eles uma assessoria no sentido de dizer assim, olha, essa pessoa é para essa vaga, ela tem perfil para essa vaga, porque muitas vezes a pessoa vai estar lá improdutiva, infeliz naquela posição, naquela vaga, porque o perfil dela não corresponde ao que ela está desenvolvendo dentro da empresa, porque ela passou lá numa mera seleção feita lá por eles e não teve um apuramento mais específico se aquela pessoa realmente tem o perfil, né, comportamental para estar assumindo aquela posição dentro da empresa. Né? Então, assim, o teu trabalho eu vejo como fundamental, um apoio direto aos gestores de RH, né? Os gestores das empresas. E eu te digo isso porque a gente trabalha muito com gestor de RH. Na nossa prospecção, a gente chega neles para conversar, para entender as dores, entender as necessidades, e muitos deles falam o seguinte: eu gostaria de fazer uma seleção melhor das pessoas que vêm trabalhar. Isso eu estou falando para você de indústria, logística, né, empresas assim de varejo e tal, que tem essa necessidade do teu trabalho. Então, eu vejo muito mercado para você. Muito mesmo. Verdade. Agora, trabalhar isso, focar, né, nessa questão do corporativo. Agora eu quero defender meu peixe aqui, que ele está falando do presencial. Eu estou aqui, me coçando, vai chegar. Ela também quer falar um pouco, ela também é digital, né? Vai todo mundo aqui interagir. A sua mãe falou que tudo digital. Não, eu não fico feliz. Eu trabalho com branding digital, ou seja, com posicionamento. Você se colocar enquanto profissional, enquanto líder da sua carreira no digital. Digital jamais vai trocar isso daqui, como a Cris disse. Eu também sou sinestésica, eu gosto de estar digital, e também gosto de digital, mas eu defendo muito que, independente de onde a gente escolheu estar, é importante a gente ter canais digitais que falem sobre a gente. Por quê? Aqui a gente está interagindo. Em algum momento, qual o seu e-mail, qual o seu LinkedIn, qual o seu WhatsApp, qual o seu Instagram? Então, hoje o digital, né, ele expande muito mais do que a gente pode imaginar de engajamento. Eu vejo muito, né, aquela visão que a gente fala aqui, eu brinco, né, falo que engajamento não paga boleto. Por quê? Porque o que paga boleto realmente é criar conexão de verdade e conectar as pessoas certas para aquilo que elas precisam. Você que trabalha com negociação tem essa visão também, né? Então, o meu trabalho é mostrar como que a gente leva quem a gente é sem achar que tudo na nossa vida está aqui. Realmente resolve muitas coisas. Mas eu tento, né, trazer um equilíbrio para a gente também não se isolar e ficar ali no presencial, até porque, gente, tem uma frase que eu gosto muito do Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem, geração de valor, WhatsApp, ele fala que estabilidade não existe. Eu acredito muito que a gente lidera a nossa carreira quando a gente lidera a nossa comunicação. A Cris comentou que ela tem dificuldade de se comunicar, mas para tudo, se a gente for, sei lá, trabalhar backstage, a gente vai ter que comunicar, a gente vai ter que falar. E eu, né, era muito tímida, introspectiva. A Camila trabalhou comigo há alguns anos. E mesmo trabalhando com comunicação, eu tinha as minhas travas.
e trava todo mundo tem. E aí eu queria propor aqui a vocês, que vocês contassem um pouquinho qual é a maior dificuldade que vocês veem hoje para se comunicar, em qualquer lugar, seja no digital, seja no presencial. Vamos deixar nossa amiga aqui falar um pouquinho, se apresentar para a gente falar um pouquinho de comunicação. Apresenta aí. Você tinha que estar aqui do lado. Então, nós trabalhamos juntas na loja, na galeria lá da Raquel, que nos chamou para esse evento. Então, a gente tem loja física e eu fiz toda a parte digital, de loja virtual, de divulgação dos produtos, né, no mundo digital. E ela, que está ali escondidinha, fica mais na parte do presencial, na parte das vendas. Renê. Então, se essa questão digital presencial, eu sou mais do digital e ela é zero digital, totalmente pessoa, presencial. Complementa, né? Eu já não sou nada sinestésica, porque eu fico na frente do computador o dia inteiro. Tá tudo bem. Tudo bem, né? Já ela, se ficar 5 minutos no computador, já está nervosa. E você não acha, então, que o computador, quando você fica diante do computador o dia inteiro, o que você sente de bom nisso? O que eu sinto de bom? Como pessoa. Como pessoa, eu sinto que eu estou produzindo, que eu estou fazendo o meu trabalho. O meu trabalho é muito digital. Então, eu sinto que eu estou produzindo, estou evoluindo. Você tem uma formação de TI. De TI, né? Vou explicar. Meus 40 anos de recursos humanos, entendo perfeitamente sua fala. Você fala agora que você é de TI. É muito perfil do profissional de TI. Isso. E assim, vocês falaram, por exemplo, se eu precisar falar com ela aqui, remoto, eu sinto que eu estou falando como se ela estivesse aqui no final. Para mim, faz diferença. Ela está ali no quadradinho ou está sentada aqui. Sim. Eu sinto essa conexão do mesmo jeito. Legal. É interessante, né? Porque eu não sinto. Sinto, mas eu gosto do presencial. Eu também. Você ia falar? Eu não sinto mesmo. Ela não sente. Ela falou que ela não sente mesmo. Tem que ser aqui presencial. E tem que o presencial. Se não tiver o presencial, para mim, esse mundo assim, eu tenho muita dificuldade, muita resistência, vamos chamar assim, né? A linguagem moderna agora. Mas, efetivamente, eu não me sinto ligada às pessoas através do computador. Não me sinto. Sim. Então, essa dificuldade do digital existe, né? Porque é tudo muito novo, praticamente, para a gente. Mas, assim, eu já vi que tem estudos dizendo que até 2030, se você não tiver no digital, você está fadado ao fracasso. Então, é continuar, é persistir. Exatamente. Porque é o futuro, isso não tem jeito. A gente está tendo dificuldade agora, né? Principalmente depois que as coisas voltaram, depois da pandemia, as coisas voltaram meio que ao normal. Então, a gente está vendo essa dificuldade. Mas é persistir porque é o caminho. O digital é o caminho. Tem uma questão que às vezes me angustia, a palavra é essa, né? Eu sou psicóloga, eu não sou de TI. Eu gosto de gente, de pessoas. Não teria estudado psicologia. Exatamente. Estão erradas, de acordo com o seu perfil. Não estou. Mas é que parece, né, a gente nesse mundo digital. Acho que é naquele. Eu estou mexendo em alguma coisa. Tem um barulho aqui que está me irritando. Então, uma coisa que me angustia parece
nessas redes sociais, que está todo mundo maravilhoso, né? Não tem todo mundo corte, né? feliz. Todo mundo feliz, todo mundo é um sucesso. Né? Ninguém continua no bolso, mas todo mundo está como se curtindo horrores. Inclusive, tem coisas que eu fico vendo, né? Que tem gente que vai para um lugar maravilhoso, aluga um carro para fazer um vídeo de 1 minuto para ostentar aquela experiência que as pessoas hoje... Eu descobri que a palavra é experiência. Essa é a palavra do digital. Ela agora usa para tudo. É experiência, você proporcionar a experiência. As pessoas gostam. O Fred Spells, que é o meu guru lá da Gestalt, ele já descobriu isso em 1900 antigamente, porque a Gestalt ela defende a experiência. Você vive no setting a experiência. Então, é isso que as pessoas gostam. E aí, tipo assim, gente, mas o que é? Primeiro, o verdadeiro, o que é? O que se pega nesse mundo? Eu não estou, como é que se diz, fazendo apologia ao que era, né, antes do digital, não é isso. Mas como é um desafio você estar no digital. Tudo que eu quero fazer, eu tenho que pagar. Tudo que eu quero fazer, eu tenho que pagar no digital. Porque eu sou guerreira, mas eu tenho coisas que enterram. Eu consigo fazer. Se tudo tem que pagar, tem muita coisa de graça. Tem, mas a questão é a seguinte: você entra num... aqui tem um aplicativo que te ensina. Aí chega ali, tem um negocinho que eu não consigo, eu, como leiga, não consigo realizar. Já perdi o dia inteiro, porque eu não consigo fazer o meu trabalho. A questão é essa: quando você quer fazer alguma coisa na mídia, nas mídias sociais, um pouco mais... Eu estou falando de mim, tá? Cara, eu tento que eu fazer um post. É só não fazer, faz para mim fazer para você. Aí eu tenho que Investir. tem que investir, entendeu? Então, essa é uma das questões, né, desse mundo digital. Né? Que quem está ganhando dinheiro, quem está sendo bem-sucedido, na verdade, é o pessoal de TI, é o pessoal que entende desse mundo. A gente vai ajoelhar em cima do caroço de fio para poder ganhar alguma coisa. A gente trabalha para caramba. Né? Eu, Marisa, a gente trabalha. Eu falo lá em casa, estou trabalhando. Mas, antigamente, quando a gente trabalhava, a gente tinha o quê? Dinheiro. Hoje em dia, a gente trabalha nessa área, né? Para conquistar um público que compre o que a gente está vendendo. Como é difícil. É desafiador. É um desafio. E bom. É porque eu acho que aqui a gente tem, né, nessa roda de fala e escuta, a gente tem pessoas com várias funções, né, se a gente puder dizer assim, dentro desse mundo digital. Então, realmente, as pessoas que trabalham já com este foco, né, tem uma linha. Agora, por exemplo, eu, a Tereza, a Cris, a gente trabalha com um serviço que é o autodesenvolvimento. Então, por si só, né, já é algo que a gente tem que trabalhar com todas as resistências que as pessoas têm, né, em se olhar, né, em querer realmente se desenvolver, se cuidar. Então, a gente já tem isso, não precisa nem do digital, a gente já tem isso para, vamos dizer assim, é um desafio. E aí a gente entra nesse mundo digital
E fica um desafio maior, porque as pessoas vão querer trabalhar com quem elas conhecem. E a gente se fazer conhecida no mundo digital não é uma coisa tão trivial, né? Ainda mais nessa área do autodesenvolvimento. Então, quer dizer, a gente tem falas aqui diferentes porque a gente também tem focos diferentes de trabalho, né? Cada um está vivendo a sua dor no lugar onde está, né? Além de ter também a questão que a Renê está falando, né, e que eu também me vejo, né, na sua fala, porque eu tenho 64 anos e eu vim de um mundo, inicialmente, que não era um mundo digital. Então, eu também estou tendo que vencer, né, as minhas dificuldades nesse lugar, né, porque é novo para mim. Eu não nasci nesse mundo, né? Como pessoas que estão aqui, Camila, né? Enfim, Oi? Noelle, enfim, acho que já estão aí, já nasceram, abriram o olho e viram esse mundo, né? Eu não, né? A gente precisa descobrir, falando de uma forma simbólica, a gente precisa descobrir qual é a vestimenta que a gente vai colocar no nosso negócio, que a gente possa seduzir as pessoas para comprarem o nosso serviço. Essa que é a linguagem do digital. Eu tenho que aprender essa linguagem. Eu preciso aprender, ou então pagar para quem sabe. E eu vou dizer, não basta só saber, porque como profissional da área, né, já trabalhando em comunicação há muitos anos, eu conheço várias pessoas que dominam muito bem a comunicação, mais no digital, gente, o que acontece? Sobretudo aí depois da pandemia, muita gente o tempo inteiro falando muita coisa e não muita coisa. Como se vocês tentassem encontrar a gente aqui numa multidão. É muito difícil. Então, a concorrência aumentou ali dentro. Se a gente vai anunciar, pagar, fazer um tráfego pago, ficou mais caro. Então, o que parecia, nunca foi fácil, né? Mas o que parecia mais fluido de chegar nas pessoas, distribuir o conteúdo, já não é mais. Porque está todo mundo fazendo isso. É o que a Cris falou. Tem essa tendência, daqui a pouco está todo mundo online. Até quem tem resistência está ali. Então, traz um aprendizado para a gente, que é o que eu tenho ensinado. Sim, a gente vai usar o online, mas integrar também isso aqui que a gente está fazendo para expandir. Porque aqui a gente está presente, aqui a gente também está. Eu também entendo ela, né, do digital aqui, mas se a gente não criar esses mecanismos para além dos canais digitais, gente, 90% das empreendedoras que buscam acha que vender na internet é vender no Instagram. Só que internet não é Instagram. Essa é a grande questão. Então, a nossa colega aqui de TI, né, ela conhece as infinidades da internet, né? Milhões de caminhos para vender. Exatamente. Exatamente. São muitas plataformas, né? Muitos caminhos, muitas coisas. Você pode vender pelo YouTube, pelo TikTok, pelo LinkedIn, em Marketplace, que é o nosso caso, que é onde a gente vende. E aí, Marketplace tem uma infinidade, Mercado Livre, Americanas, Amazon, enfim, vai um monte de plataformas. Tem o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, a própria loja virtual que a gente criou. Está em e-mail marketing, todo mundo recebe. outra coisa, né? Tem blog, tem gente que às vezes vender uma coisa física, um produto, é tangível. Agora, mas vender... o processo de venda é o mesmo de você vender um produto físico e de um produto digital. É a mesma coisa. Você tem que processo é o mesmo, a comunicação é o mesmo. O processo de venda é o mesmo.
mas a forma de vender é completamente diferente. Não, a forma de vender até pode ser semelhante, mas a comunicação, para você atingir o A roupa que você vai vestir, é que é diferente. porque o nosso não tem corpo. Serviço não tem corpo. Não, Produto serviço tangible dentro tem da área corpo. do autodesenvolvimento. Não, mas eu estou falando do nosso pedaço. No nosso caso, tá? É diferente se você vender uma roupa, de você vender um móvel, de você... É diferente. Em todos os lugares, o processo assim, é o mesmo. Você tem que criar autoridade, você tem que mostrar que você entende daquele negócio, daquele assunto, e está o tempo todo demonstrando. O cansativo é isso. Você tem que estar o tempo todo demonstrando que você entende daquele negócio, você é autoridade naquele assunto, para que as pessoas, e mesmo assim as pessoas desconfiam que você não entende muito. Então, o cansativo, eu acho que é isso, é você estar o tempo todo tendo que mostrar que você é expert naquilo que você está dizendo que é. Agora, o marketing é muito mais direcionado, porque você vai fazer, por exemplo, se eu estiver buscando assunto de autodesenvolvimento, eu fatalmente vou encontrar vocês na internet em algum momento. Agora, se eu não estiver buscando, eu não vou encontrar vocês. Então, o marketing é muito direcionado. Isso é uma coisa que a gente viu. Eu comecei a vender meus produtos para o Brasil inteiro. Tem uma senhora lá do Piauí, que é super fã do perfume que eu tenho e que não tem lá. Ela comprou quando viajou para o Rio, não sei o quê, e aí ela achou a gente na internet, virou nossa cliente. Então, essas possibilidades, ficou maravilhoso. É maravilhoso, só que é mais assim, né? Procurar a agulha no palheiro. Como é que você tem que estar o tempo todo aparecendo para quem faz as buscas daquele assunto Possa te encontrar. para que ela possa te Então, você encontrar. está dando um caminho. Eu fiz um texto e tem uma pergunta. A pergunta é: qual é o caminho? Né? Um dos caminhos. Você Um tá... dos caminhos é você mostrar autoridade naquilo que você Faz. que você está ofertando. Então, se você é especialista em Gestalt terapia, vai falar sobre isso, como é essa terapia, como que ela funciona, ela é rápida, ela é devagar, eu vou voltar lá no útero da minha mãe, reviver minha vida inteira ou não, é focada nos problemas. Quais são? Quem vai buscar a terapia? O que ela quer? Ela quer analisar a vida inteira ou quer resolver um problema específico? Então, por exemplo, eu não sei nada de Gestalt terapia. Eu me perguntaria, eu faria essas perguntas se eu quisesse começar a entender. Se eu estivesse procurando uma psicóloga para cuidar de um problema específico, eu ia perguntar quais são as terapias mais focadas, quais são as metodologias, não, como é que são as linhas, abordagens mais focadas em resolver um problema específico. Aí, provavelmente, vocês iriam aparecer em algum momento, se todo mundo, se vocês fossem focados nisso. Por exemplo. Porque eu acho que a gente está falando, porque a gente está falando, e a Tereza vai muito além do digital. Né? Eu acho que o digital, ele na nossa vida, se a gente pode dizer assim, é um caminho. Mas, para quem busca um caminho de autodesenvolvimento, as pessoas querem fazer com quem elas confiam. E aí a confiança passa pelo que você está falando, que é saber se a pessoa realmente sabe da linha que ela diz que segue, mas também tem uma relação que vai além disso. Porque essa pessoa ela vai... É como se ela fosse tirar a roupa à sua frente. Né? Ela vai se descobrir. A palavra é essa, descobrir. Com você. Então, muitas vezes o digital ele não aproxima as pessoas para esse
vocês nível, né? uma dificuldade que a gente não tem. Que Pois por é. exemplo, expor as histórias das pessoas que compartilham Não tem com vocês. como. Vocês não vão poder fazer Não. isso, De jeito nenhum. né? Mas a gente pode, no produto físico, pedir para o cliente dizer o que ele achou daquele produto. Pois é. Isso você vai ganhar autoridade, né? Agora, vocês não podem contar as histórias das pessoas, mas vocês podem pedir para os seus pacientes contarem, olha, ela Darem foi assim, depoimento. Ela me ajudou, assim, no problema que eu estava, sei lá o quê, e me ajudou. Porque, na de alguma verdade, forma, entendeu? quando você faz um trabalho terapêutico, né, nessa área psíquica, você pode estar... Eu posso te indicar uma pessoa que, para mim, foi maravilhosa. Nossa. E você... Então, não é só uma questão. O cara pode sacar muito. Não deu match. Né? Acontece. É isso, entendeu? Nós não somos famosas, nós não temos nome no lugar nenhum. Primeiro lugar. Alguém pode gostar. Alguém pode gostar. A gente está falando de algo Eu muito... posso contribuir depois? Hoje, o digital, ele é local. Não é como antigamente que você fazia 100 cartazes, vamos espalhar no Rio de Janeiro. Espalhar no Rio não conseguia, né? O público para fazer aquele trabalho. Não adianta hoje você botar cartaz e ninguém lê. Posso contribuir com a fala de vocês aí? Oi? Posso contribuir só pegando esse gancho que vocês estão falando ali, que a gente que tem que confiar realmente na pessoa, que a pessoa vai fazer negócio ou vai fazer a terapia, ou seja o que for, com você, porque tem que confiar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente, num evento que eu fui, né, no evento que eu fui semana passada. Lá no evento tinha mais ou menos em torno de uns 40 empresários. Bota aí uns 40 empresários, mais ou menos. E aí tinha eu de convidada e uma mulher, uma moça, que ela fazia exatamente o mesmo serviço que o meu. Assim, ó, ela fazia até melhor, porque ela ia até o final do processo, ela fechava a venda, e eu não, eu só faço a pré-venda. Só que aí vem muito de acordo com o que a Thaís, acho que falou, a comunicação. Por quê? Ela tinha um produto melhor do que o meu, assim, tipo, mais completo, não melhor, mas mais completo. Mas no final, se apresentou ela e se apresentou eu acho que 80% das pessoas vieram conversar comigo, né? Por quê? Porque eu soube, né, comparando essa situação, né, eu soube passar a comunicação que eles queriam ouvir. Ou seja, eu falei as coisas que eles queriam ouvir naquele momento, ou seja, e ela não, porque é diferente de ela chegar lá e falar assim, eu trabalho com prospecção ativa, eu fecho negócio. Eu não, eu ajudo as empresas a venderem mais. Então, a forma com que eu falei fez toda a diferença. E aí, fez toda a diferença. Por quê? Porque ali eu passei confiabilidade, credibilidade, passei que realmente eu entendia do assunto e o meu produto é muito menos completo, digamos assim, que o dela. Ela faz um produto muito mais completo, mas a forma com que ela falou e se apresentou fez toda a diferença. Então, ou seja, a forma com que eu me apresentei fez toda a diferença. Foi uma pequena diferença que gerou a diferença no final, né? Não sei se eu contribuí ali, porque vocês estavam falando de comunicação antes. Com certeza. É isso aí. Com certeza. Você está falando de comunicação mesmo, da forma de expressar, né? E de atrair, né, a atenção das pessoas de acordo com a maneira como você se coloca e fala sobre aquilo que você faz, né? Foi isso. As pessoas faziam coisas semelhantes, só que você até que faz, assim,
faz até um processo menor Exato. do visto, né? E, no entanto, as pessoas se sentiram mais atraídas com a sua fala, não é isso? Então, aí entra de acordo com isso que vocês estão falando, né? De passar confiança, de passar credibilidade, sendo presencial ou sendo nas redes, né? Então, vale para os dois. Sendo passar e ter certeza do que você está falando, né? Dizer assim, olha, eu tenho uma solução para você que pode vir a te ajudar, né? Por quê? Porque o cliente lá vai ter uma dor, um interesse, né? Se eu souber comunicar de uma forma assertiva, isso aí já gera autoridade, tanto nas redes quanto presencial, né? É isso. Obrigada. Noé, eu estava falando aqui com a Cris, enquanto você estava dando a sua apresentação, quando você fala comunicação assertiva, na hora que você falou, a forma com que você falou e ela, eu não sei o discurso inteiro, mas só pela sua fala eu entendi que você usou a sua autoridade se disponibilizando a servir quem estava ali. Ela ficou preocupada em falar da autoridade dela, esperando que alguém se interessasse pelo que ela tem. Só que a grande verdade é que uma comunicação assertiva é aquela que a gente se dispõe a servir. Não adianta a gente ser muito boa. Se você quer, né, botar seu ego lá no alto, faz uma autobiografia, faz um diário sobre você, sobre você. É para isso que a gente faz terapia, que a gente tem uns momentos introspectivos. Mas comunicação é muito para fora. Óbvio, começa para dentro, mas o ponto crucial que você trouxe aí justamente é o servir. E por que a maioria veio falar com você? Porque as pessoas querem resolver problemas. A nossa comunicação precisa ser um facilitador para levar a solução para quem tem um problema. E quando a gente acha que comunicar é chato, porque a gente não tem segurança da nossa solução. Eu gosto muito de usar uma analogia, por exemplo, aqui no Rio é um calor do caramba, né? Então, imagina que a gente está na rua agora, sem ar-condicionado, maior calor. Passa alguém vendendo água. É uma necessidade. Então, a pessoa vender água, falar do trabalho dela, não vai soar ruim. Por quê? Porque é uma necessidade que você tem. Então, né, como despertar a necessidade no não tangível? É o que a nossa amiga aqui falou. Trabalhar a fundo o que efetivamente você faz. E não só, né, 3 dicas para não sei o quê. Tá, mas isso vai me ajudar com alguma coisa? Então, eu vejo hoje a comunicação no digital, ela já está no outro nível que nem todo mundo acordou, que ninguém quer dica, gente. As pessoas querem resolver problema. Chega de dica, isso o Google dá, o chat GPT dá, e onde a gente quiser, a gente encontra. A grande questão é, qual é o teu problema? Ah, você tem isso, então eu tenho isso daqui. Muitas coisas que a gente vive no dia a dia, até o que a gente está passando aqui, olha, eu escutei isso, você também sente isso, é falar do nosso dia a dia. Quantas de nós aqui acordam, o que eu vou postar no story hoje? Eu abomino isso, a gente não tem que inventar, a gente tem que viver e postar. Né? Viver e compartilhar. Então, enquanto a gente está muito preso a isso daqui, menos a gente vai ter o retorno que a gente espera, porque não somos celulares. Isso é maravilhoso, eu amo, mas a gente precisa dessa troca. Então, assim, as pessoas compram pela emoção, né? Compram pela emoção e justificam pela razão. Então, assim, precisa existir, porque a partir do momento que você só está na razão, a pessoa vai estar lá na luta ou fuga, né? Está ativando muito o sistema reptiliano dela, ou foge ou luta, porque quando as pessoas não gostam de saber que alguém está vendendo alguma coisa. Aí eu falo por experiência do nosso trabalho mesmo, né? Mas elas gostam de comprar, aí que tá. Então, assim, não gostam de identificar que alguém está vendendo alguma coisa. Então, quando alguém chega vendendo alguma coisa, né, ela já vai querer fugir. Ou ela vai dizer, não quero, não preciso, já tenho. Muitas vezes ela não tem. Né? Agora, se você começar a desenvolver um processo que você comece a escutar, fazer perguntas, porque quem comanda a conversa é quem pergunta. Né? Então, fazer perguntas assertivas, identificar um problema, identificar uma oportunidade, ou se tiver um problema, implicar esse problema, fazer ela pensar,
Depois você chega com a solução, ela vai dizer assim, eu preciso de você, volta aqui, entendeu? Eu preciso de você. Aí, o que você faz? Você diz assim, eu não sei se a minha solução pode te ajudar, né? Vamos conversar melhor para eu saber se eu consigo ou não te ajudar. Então, isso são técnicas de comunicação aliado com técnicas de venda. Exatamente, perfeito. É isso, é esse o segredo da conversa, né? Eu, pelo menos, aplico isso. E quando eu fiz o treinamento do Dale Carnegie, né? Eu fiz o treinamento já tem alguns anos. Nossa, foi um divisor de águas na minha comunicação. Porque antes eu era apenas uma engenheira, eu sou engenheira de formação. Eu era apenas uma engenheira que ficava lá atrás do computador, eu não sabia me comunicar e tudo mais. Aí, quando eu fui fazer o treinamento do Dale Carnegie, nossa, é aquilo, você precisa se interessar pela pessoa, porque automaticamente ela vai se interessar por você. Exatamente. Quando você começa a perguntar para ela sobre o que ela mais gosta no trabalho dela, o que ela mais gosta, sabe? Você ativa emoções nela para ela pensar o que ela mais gosta no trabalho dela, e assim você vai comandando a conversa. Então, quando eu chego numa empresa, eu converso lá com a recepcionista, falo um monte com ela, sabe? Passo lá todas as técnicas do Dale Carnegie, que hoje, para mim, sai automático, né? Mas eu precisei estudar bastante. Converso com ela, ela já está me falando várias coisas dentro da empresa, que são informações que eu posso usar quando eu chegar lá na sala do decisor. Então, assim vai. Perfeito. Basicamente, oi? A Raquel está perguntando aqui no chat qual foi o treinamento que você fez. Dale Carnegie. Aquele do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Maravilhoso. Esse livro, gente, incrível. Ela quer falar, a nossa amiga quer falar aqui, peraí que eu vou virar. Boa noite. Tá dando para ouvir? Estou ouvindo. Boa noite, eu sou Marilene, tenho 74 anos, vou fazer 75. A minha experiência foi de magistério, 30 anos de magistério, com turmas de todos os níveis. Trabalhei em escola municipal, escola particular, escola estadual. Então, eu tinha tanto alunos paupérrimos como alunos milionários. E eu acho, sinceramente, que esse mundo digital afastou as pessoas uma das outras. Eu não consigo imaginar o magistério digital. Para mim, magistério é presencial. E eu tenho a impressão que esse mundo digital ele é muito bom, sim, claro. Não posso dizer que andar para trás, isso é impossível. Mas eu tenho a impressão que isso vai ter uma volta, e eu já estou sentindo essa volta ao mundo presencial. Eu acho que o mundo digital veio para ficar assim, mas quem souber trabalhar o presencial vai ter um diferencial. Quem souber trabalhar o presencial e souber atender o seu paciente com afeto, olhando nos olhos, até dando um bom dia, um abraço, enfim, aquilo tudo que o presencial pode trazer, O ser humano necessita, que o ser humano necessita, conforme acolhimento, as pessoas vão ter esse retorno. Eu acredito que o mundo digital existe, sim, eu não seria louca de ser o contrário, mas eu acho que já vai ter um retorno ao mundo presencial. Aliás, já está acontecendo isso. Eu vejo isso no meu dia a dia. Atualmente, eu trabalho em loja. O quanto as pessoas, quando entram lá na loja, elas querem ser ouvidas. O comprar é um detalhe. Elas querem ser ouvidas. Elas vão comprar se você ouvir o que elas estão precisando e entender o que a pessoa está te falando. Se a pessoa chega na loja e te diz bom dia, e você diz bom dia, aliás, quando você diz bom dia, dependendo do seu timbre de voz no bom dia, já faz a diferença. Uma coisa é você dizer bom dia, e outra coisa é você dizer bom dia, tudo bem? sorriso, Com um sorriso, com os olhos alegres, né?
Então, eu acho que o presencial e o físico nunca vai sair de moda. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu E também espero. acho. Não vai Estamos, sair. não vai sair de moda. Não vai sair de moda, mas Não. vai, Vai ter uma vai ter uma outra. mescla. Uma mescla. Uma mescla, mas Já existe. Já existindo, já existe. porque, a bem da verdade, quando você fala no computador, é um monólogo, não é um diálogo. Se vocês perceberem, cada uma falou individualmente e as outras escutam. Isso não é dialogar, isso é um monólogo. Cada uma está falando por si só. Isso, para mim, é muito ruim. O diálogo é quando um interfere com o outro e até, às vezes, a pessoa está falando e o outro não deixa terminar a frase, porque isso é diálogo, né? Isso é interferência entre os seres humanos. Quando um fala e o outro só escuta, e o outro fala e o outro só escuta, isso não é um monólogo, está falando sozinho. É isso que eu acho. Boa noite. Alguém quer falar mais? Estamos satisfeitas? Vocês querem? A gente pretende. Todo mundo falou, né? Camila, você quer falar alguma coisa? Não, eu estava só ouvindo. Eu sei. Não, estou aqui só de butuca. Hoje eu estou mais absorvendo que O que falando. foi? Não, falei brincando, hoje eu estou só de butuca. Estou mais absorvendo que falando. Você está só de butuca. A gente também, por exemplo, o que trouxe a gente também para esse questionamento, né? A gente tem uma comunidade, a gente criou uma comunidade há um ano e pouco, início de 2022, né? Novembro de 2021, a gente criou, Marisa e Tereza, que ela está dizendo aqui, tem que falar, porque vocês não estão vendo. A gente só, eu, Tereza e Marisa e Tereza. A gente criou uma comunidade chamada Conexão Mulher. E a gente vem divulgando essa comunidade da forma como a gente pode. Talvez não seja da forma correta, como você falou, mas... Não, eu também não sei qual é a forma correta, eu sei a teoria. Mas a teoria, na prática, ela é alguma coisa. Pode não ser 100%, mas... Essa comunidade tem atendimento presencial? Essa comunidade, ela é online. Paciência. Ela é online, mas assim, é quinzenal online. A gente está divulgando. Não é fácil. Não passa por presencial. Porque as pessoas não têm tempo de ir. No online já está difícil, né? E também tem Online Já está difícil. Online já tem um outro detalhe, né? Esse trabalho é um trabalho que tem um cunho social. Tanto é que a gente desenvolveu como um produto digital de uma assinatura. E a pessoa paga R$ 62 por mês para poder ter acesso a esses dois encontros. de 2 horas. Então, se a gente fosse fazer presencial, a gente não teria nem o grupo que a gente tem, porque as pessoas teriam até dificuldade, muitas vezes, de custear o transporte para chegar onde a gente estaria fazendo trabalho. Então, assim, até o fato da gente ter feito online foi para facilitar, né, que mais pessoas pudessem participar desse trabalho, além do aspecto do financeiro do pagamento, mas também para abranger mesmo, conforme a Noelle falou, que a gente pode estar pegando pessoas do Brasil inteiro, né? Até do exterior. Mas ele é um trabalho que tem realmente uma finalidade terapêutica em grupo. Né? E se vocês conhecerem mulheres que precisem desse apoio e que não possam pagar um trabalho desses pelo preço normal que se cobra, Ou que possam pagar, mas querem participar. só para vocês saberem, vocês podem indicar o trabalho que a gente faz, tá bom? Vai ser bom. Bacana, bacana.
Isso, é uma terapia de grupo online. Mas só pode mulher. É para as Para mulheres, é comunidade Conexão Mulher. Eu estou aqui tentando me lembrar coisas que você falou e não falou para eu. Todas, ou todas, ou todos? Não, são todas. Agora, todas. Mas aí eu corrigi isso. Quanto a essa questão de gênero, Pois é, tem que nasceu mulher. Tem que nascer. Não, nasceu mulher E você já está criando, se encontrou mulher. Né? Ou se encontrou mulher. se acha, Tem se que ter sente um mulher. Lzinho no. Na vida da pessoa. Exatamente. E é um trabalho quinzenal, é um trabalho Porque daqui a pouco, é um trabalho que a gente é uma terapia de grupo, mas não é simplesmente chegar lá, vou falar o que eu quiser. Não, não é isso. Né? A gente faz leva um assunto, leva um tema para começar a falar. Né? E aí as pessoas se colocam. Senão fica tudo muito solto e a gente consegue aproveitar as 2 horas, porque o número máximo de pessoas são 10. eu tenho uma amiga que é psicoterapeuta, ela é musicoterapeuta, ela trabalha musicoterapia. É uma amiga que eu tenho e faz um trabalho muito interessante através da música, né? Então ela traz uma música ou a pessoa, o paciente, né? Traz a música e vamos cantar junto essa música inicialmente. E o que essa música te lembra? Legal. Então, é sempre através de uma música. E como música é uma coisa que pode falar de tantos assuntos, né? Então, é uma coisa interessante, de repente, para vocês. A gente utiliza a música tanto para fazer a meditação, como também quando a gente vai falar de um tema, ou a gente começa com uma música que tem a ver com o tema, ou a gente termina o trabalho com todo mundo cantando uma música que tem a ver com o tema. Eu acho que música é algo que realmente mexe, né? Olha só, eu acho a Thaís, ela vamos encerrar, né? Físico. A gente Ela saiu do mundo físico. Saiu Saiu completamente. Não, para você. Vamos tirar o nome. Vamos tirar uma foto. É verdade, vamos. você vai Eu vou tirar uma foto, mas a gente vai encerrar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Eu queria esperar um pouco. Será que o pessoal vai ver? Eu acho que ela eu queria ler um pedaço do que inspirou a gente, porque eu fiquei inspirada na conversa que a gente teve, né, Thaís, eu e Marisa. Quando acabou, eu fui escrever, porque era muita coisa. Foi uma sessão terapêutica. E aí eu escrevi um texto. Espera aí, deixa eu só achar. Thaís me mandou. Eu queria ler para vocês um pedacinho. Achou ela? Então, vou ler para vocês um pedacinho. Era bom chamar um pouquinho para cá, né? Para elas escutarem. Elas escutarem. Estão ouvindo? Então, Dá para ouvir? Mais perto, melhor. Tá chegando. Vou começar aqui. Você já pensou? Eu estou começando do meio do texto. Você já pensou se as praias fossem cercadas e tivéssemos que pagar para entrar? O mar digital
Peraí. O negócio saiu do... Tá vendo? Digital. O mar digital cria uma casta estreita de bem-sucedidos tubarões, que aumentam suas fortunas comendo peixes pequenos, que estarão sempre batendo a porta dos tubarões, implorando para serem comidos. Espera aí. A distância social entre a casta dos tubarões e a dos peixes pequenos é um abismo onde muitos se atiram, com a esperança de que seu impulso o leve aos pés da casta dos tubarões. Alguns conseguem, outros, neste salto, podem despencar no abismo e sumir, desaparecer, e ainda um outro grupo desiste de pular, e pode ser que aí encontre uma saída, um outro rumo, criando um caminho diferente para a sua vida. Quem sabe encontrando pessoas como ela, se olhando nos olhos, se tocando, trocando e se humanizando, se identificando com os desafios mútuos. Assim, juntos, podem encontrar caminhos onde pessoas reais, presentes, possam brilhar. Isso aqui foi uma parte que eu escrevi coisas antes. Então, Muito a ver com... que tem muito a ver com o que você falou. Eu acho que vai haver uma volta. Né? Vai ter. E a gente tem um desejo enorme de fazer a segunda edição. Com tudo que a gente aprendeu aqui, tudo. Né? A Thaís chegou para a gente está encerrando. E aí, estamos esperando você. Chega para cá. Aí eu vou tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, claro. Acho que eu vou pedir para alguém tirar para a gente. Eu pensei que vocês fossem tirar um print da tela. Pode tirar o print lá. Mas já vai dar isso. Então, a questão é cadê? Quer deixar aqui? Eu quero tirar uma foto. Isso, a gente. Isso, verdade. Deixa eu achar que eu tô boa nisso. Calma aí que eu penso. Ó, deixa eu dar uma sugestão. Deixa que eu peço. Ô, Maísa, Tereza, mãe, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos tirar uma foto. Peraí. Nós vamos tirar uma foto. Peraí. Tá me ouvindo? Tô. A minha sugestão, juntem vocês aí, eu vou dar um print na tela. Não, é que não vai caber todo mundo aqui. Vai aí para trás de vocês. Será que a gente consegue? Apertar todo mundo que tá aqui. É que eu printo isso, ponho isso. Ficou legal. Raquel, você consegue aparecer? Vi que você estava no carro. A vida depois tirar. Boa! Apareceu. Então vamos lá. 1, 2, 3 e. Oi. Vou jogar lá no grupo. Deixa eu ver aqui. Vejam se ficou bom. Vou jogar aqui. Ó, botei lá no grupo. Se ficar bom, se não... Ah, tem uma outra ali. Pergunta a Camila para onde uma deixa que eu tirar. Já tirou. Vocês querem tirar uma foto? É do ângulo do virtual para o presencial e do presencial para o virtual. Ele vai tirar. Lá. Vai, Noélia, a gente está aparecendo ali. Ai, Raquel, não sei se... Será que você entrou a tempo? Mandar lá.
Gente, olha, Não sei, tentei. agradecer. A gente quer agradecer a participação de vocês. Acho que foi uma Obrigada, conversa também muito agradeço. legal. Essa forma. E aí, a próxima edição, a gente comunica, que agora a gente já tem o contato de quem participou, para que, caso vocês possam, estejam de novo aqui conosco, trocando outros temas. Tá bom? Bom, Valeu, obrigada. Boa noite. Obrigada, Noélia. prazer, Obrigada. Noelle, Cris. Prazer, gente. Até mais. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, Raquel. Tchau.